Bom dia, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico, eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Sou grato a Deus pela bênção de Deus na minha vida. Sou grato a Deus pela bênção do Senhor na vida dos meus filhos, na vida da minha casa. Ao longo da minha vida como servo de Deus, eu aprendi a dizer que Deus é fonte de vida, Deus é fonte de saúde. Eu sou grato a Deus por esta bênção na minha vida. Nós, convertidos ao Senhor, por fé. Nós fomos convertidos ao Senhor por fé. Tão somente por fé. Nós acreditamos na existência divina, acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus Cristo, acreditamos no Espírito Santo de Deus. Acreditamos na obra redentora do Senhor Jesus Cristo para a salvação da nossa alma. A quem não acredita, isso para nós pouco importa. O que importa é o que nós acreditamos em Deus. Eu quero dar as boas-vindas a este canal Maravilhas da Lei, a você homem, você mulher, você jovem, você criança. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui nesta manhã fazendo a obra do Senhor. Compartilhar o ensinamento, a instrução da Bíblia Sagrada é fazer a obra de Deus. Eu sou grato a Deus porque Deus me concede esta rica oportunidade, esta bênção. Eu quero tocar num assunto que é importante para nós sabermos, nós, o povo de Deus, conhecemos. E vou procurar ser bastante resumido, porque esse assunto é muito rico, muito longo, podemos explorar muito, mas eu vou procurar ser bastante resumido, bem curto, para não alongar o vídeo. Eu vou ler o texto da palavra do Senhor, depois estarei compartilhando aquilo que Deus me ensina. O texto que eu vou ler está escrito no Evangelho segundo Mateus. Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 14. Mateus 26, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E ele disse: que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E ele lhes pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. E disse: que me quereis dar, e eu vou-lhe entregarei. E eles, os príncipes sacerdotes, pesaram 30 moedas de prata. Bem, a morte do Senhor Jesus não foi só o planejamento do homem. Não foi só o homem que planejou matar o Senhor Jesus. Não. Pela Bíblia Sagrada, considerando o conteúdo da Bíblia Sagrada, nós vamos aprender que o Senhor Deus planejou isso, planejou esse mistério com seu Filho. Deus e seu Filho planejaram, usaram de tática, para que o Senhor Jesus fosse ao sacrifício. A morte do Senhor Jesus não é só um ato humano, não, é um ato divino. E é isso que nós temos que enxergar no conteúdo da Bíblia Sagrada. O próprio Senhor Jesus Cristo deixa claro assim. No Evangelho escreveu João, no capítulo 10, no verso 17 e 18, o Senhor Jesus Cristo diz: por isso o Pai me ama,
porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Então nós temos que compreender que nessa mensagem, nessas duas mensagens, da parte do Senhor Jesus, escrito por João no capítulo 10, está muito claro, está muito esclarecedor que o Senhor Deus planejou a morte do Senhor na cruz do Calvário. O homem quis matar o Senhor? Quis. Mas por que eles quiseram matar o Senhor? Por medo, por inveja. Nesse tempo da vida, Roma era o poder dominante. Roma dominava o mundo da época. E Jerusalém, ou seja, Israel, estava sob o domínio dos romanos. E as autoridades eclesiásticas, sacerdotes, conselho de anciãos, os fariseus, toda a nata, todas as autoridades estavam de amizade, eles viviam de amizade com os governantes romanos, porque eles não queriam perder essa mordomia. E a Bíblia diz, é onde o Senhor Jesus Cristo ia uma grande multidão. E isso assustava essas autoridades. A grande multidão acompanhando o Senhor. Isso causava medo neles. Então eles planejaram matar o Senhor. Eu estou falando da morte do Senhor no campo humano, na dimensão humana. Então eles planejaram matar o Senhor. Eles planejaram, arquitetaram, tudo bonitinho. Mas eles não queriam só matar. Nós temos que prestar atenção que eles não queriam só matar. Eles queriam desmerecer o nome do Senhor. Eles queriam manchar o nome do Senhor. Eles queriam macular o nome do Senhor, mesmo após a morte. Mas eles queriam que o nome do Senhor ficasse manchado, o seu legado fosse manchado. O Senhor Jesus Cristo, se nós olharmos a palavra de Deus, ele foi julgado, ele foi a julgamento como um baderneiro, como um desordeiro, como um criador de rebelião. O Senhor Jesus Cristo, ele foi a julgamento como sendo um endemoniado, porque o Senhor, algumas vezes está registrado na Bíblia, ele disse que era filho de Deus. E isso assustava os sacerdotes. O Senhor Jesus Cristo foi julgado como endemoniado porque ele fazia milagres, curava maravilhas aos sábados. Isso assustava os homens. Então, os sacerdotes principais, eles arquitetaram matar o Senhor e manchar o seu nome. Mas faltava algo. Faltava algo para eles detonarem esse plano satânico de matar o Senhor. Faltava algo. E esse algo foi a experiência de Judas, de ir até eles e trair o Senhor. Você já viu aquela frase que se diz que a cereja do bolo? Já viu isso? Já ouviu isso? Sabe o que significa isso? A cereja do bolo é que dá beleza, que dá enfeite, fica, sabe, diferente. Eu vou dizer que Judas foi a cereja do bolo para os sacerdotes. Os sacerdotes eles queriam, planejaram matar o Senhor, mas faltava algo. E esse algo está aqui, nesse texto que eu li. Faltava algo.
Judas foi esse algo, a cereja do bolo, digo eu. Então Judas foi até os sacerdotes. Preste atenção no texto, que Judas não pediu o quantitativo. Eu quero X, eu quero Z, eu quero isso. Não, ele não pediu. Ele deixou a critério dos sacerdotes. O que ele disse? O que é que vocês vão me dar se eu entregar? O que é que vocês vão me dar? Aí o texto diz que os sacerdotes pesaram 30 moedas de prata. Aí que eu quero chegar, para não alongar muito. Por que 30 moedas? Porque 30 moedas de prata foi o valor que os sacerdotes entregaram a Judas. Eu volto a insistir. Eles queriam não só matar o Senhor, eles queriam depreciar, desmerecer, macular, manchar o nome do Senhor. Eu vou ler outro texto, depois eu volto para complementar isso aqui. Por que os sacerdotes pesaram 30 moedas de prata? Eu vou ler um texto que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 21, verso 32. Êxodo 21, verso 32. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Vou repetir. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dá-se-ão 30 siclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Então está aqui. No livro de Êxodo, ele traz para nós esse ensinamento. Se um boi avançasse, ferisse, matasse um servo ou uma serva, uma pessoa que fosse servo ou fosse serva, o dono do boi pagaria ao dono do servo 30 moedas, 30 ciclos de prata, ou seja, 30 moedas de prata. Vou repetir. Se o boi ferisse, matasse um servo ou uma serva, o dono do boi era obrigado a pagar ao dono do servo, ao senhor do servo, ou senhor da serva, 30 ciclos de prata. Eu vou repetir aqui. A intenção, o objetivo dos sacerdotes não era só matar o Senhor, era desmerecer, macular, manchar o nome do Senhor. Por quê? Porque eles tinham medo da repercussão do nome do Senhor. E quando eles pesaram 30 moedas, eles estavam igualando o Senhor a um escravo. Servo, desse tempo da vida, era como fosse um escravo. Então eles estavam igualando a pessoa bendita do Senhor Jesus a um escravo, a um servo, que não valia nada, que não era útil, que não tinha utilidade nenhuma. Nesse tempo da vida, e até hoje, posso dizer, nesse tempo da vida do Êxodo e até hoje, o povo judeu, eles cumprem o Pentateuco. O povo judeu conhece toda a estrutura do Pentateuco. E nesse tempo da vida, quando o Senhor foi sacrificado, quando os sacerdotes dão 30 moedas, o povo sabia qual era o significado dessas 30 moedas. O povo entendeu que os sacerdotes estavam igualando aquele homem, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, a um escravo, a um servo. Era essa mensagem que eles estavam querendo mandar para o povo. Por isso que eu digo,
que Judas foi aquilo que eles precisavam para pagar as 30 moedas. Judas foi a cereja do bolo. O Senhor Jesus, ele foi à cruz do Calvário, suportou tudo isso, desmerecido. Suportou tudo isso, ser desmerecido, ser xingado, ser maldito, por amor à nossa alma. Nós, o povo de Deus, devemos conhecer essa narrativa. E quando nós louvarmos ao Senhor, exaltarmos o Senhor, nós sabermos que a nossa alma tem que vibrar, a nossa alma tem que glorificar, exaltar esse homem, esse Senhor, que suportou tudo isso, essa humilhação, esse constrangimento, essa afronta, por amor a nós. Tudo isso ele suportou. Ser xingado, ser desmerecido, por amor a cada um de nós. Por isso que eu disse, nós acreditamos, nós, o povo de Deus, acreditamos em Deus, acreditamos no Senhor Jesus, acreditamos no Espírito Santo de Deus. E o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi um planejamento divino para livrar o homem dos seus pecados. O planejamento divino de Deus em Jesus Cristo foi para salvar, para resgatar o homem pecador, para resgatar a mim, resgatar a você, homem, mulher, servo de Deus. Que Deus em Jesus abençoe. E quando louvar a Deus, faça a sua alma vibrar, exaltar o Senhor com todas as forças da nossa alma, do nosso coração.